Olá, povo de Deus, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum, 22 de novembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Daniel 1, de 1 a 6, de 8 a 20, e de Lucas 21, de 1 a 4. O livro de Daniel é tão engenhoso que exige de nós uma atenção redobrada para entender que o seu autor cria uma história onde o protagonista é retroprojetado há alguns séculos, onde os contextos se mesclam. O do cativeiro da Babilônia, do século VI a.C., e o da dominação dos gregos no século II a.C. O personagem Daniel não é uma personagem histórica, mas uma figura simbólica, modelo de sabedoria e fidelidade à lei. Apesar de o livro ser escrito no século II a.C., então ele foi ambientado na época do exílio em Babilônia. O nosso texto refere à deportação ocorrida no tempo de Nabucodonosor, mas, na verdade, trata-se de um escrito apocalíptico que surgiu no século II a.C., na época em que o rei Antíoco IV Epífanes queria acabar com a cultura, costumes, religião dos judeus, e por isso perseguia quem não se sujeitava aos padrões e costumes da cultura grega. A finalidade do livro é sustentar a esperança do povo fiel e, ao mesmo tempo, provocar a resistência contra os opressores. Para uma correta compreensão deste livro, é importante lê-lo junto com os livros dos Macabeus. O autor serve-se de um recurso literário à maneira das fábulas. O rei manda escolher alguns jovens, entre eles 4 israelitas nobres e dotados, para serem instruídos e colocados ao serviço da corte. São escolhidos Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Mas Daniel e os seus companheiros revelam-se decididos a não transgredir a lei. Era essencial para os exilados manterem-se fiéis aos poucos preceitos que podiam observar fora da terra e que os distinguiam dos pagãos. A circuncisão, o sábado, as prescrições referentes a alimentos, por exemplo. Os 4 jovens hebreus conseguem convencer o oficial que deles cuidava a servir-lhes apenas legumes e água, ao invés da comida real. E depois de um tempo, quando foram levados à presença do rei, verifica-se que eles têm melhor aparência que os restantes dos jovens alimentados da mesa do rei. E são escolhidos para serviço de Nabucodonosor, revelando-se grandes sábios, 10 vezes superiores a todos os escribas e magos do seu reino. Nós vamos ler mais ainda Daniel pela frente. Lucas 21, de 1 a 4. Jesus ergueu os olhos e viu as pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. O Evangelho segundo Lucas é o que mais bem aborda os contrastes sociais, onde a realidade é apresentada em toda a sua crueza, e o abismo entre pobres e ricos emerge sem escamoteações.
No episódio de hoje, por um lado, está a pobreza representada pela figura de uma viúva e, por outro, pessoas ricas fazendo ofertas no templo, dando-lhe do que lhes sobra. É o contraste entre a miséria e o supérfluo. Como os exegetas portugueses afirmaram, o Evangelho não é um livro de piedosas exortações. Ilumina a realidade em que vivemos para que a possamos ler em profundidade. Jesus vê e elogia a pobre viúva. Vê e não pode deixar de estigmatizar o gesto daqueles ricos. O olhar de Jesus é como que um juízo sobre a atitude daqueles que têm uma relação diferente com os bens, com o dinheiro. Um juízo que é sempre difícil de aceitar, mas que ilumina o gesto e o coração das pessoas. O pouco da pobre viúva é tudo aos olhos de Deus, enquanto o muito dos ricos é simplesmente supérfluo. Também aqui encontramos um juízo bastante claro. Deus aprecia mais o valor qualitativo do que o quantitativo dos nossos gestos. Só Ele vê o nosso coração e nos conhece profundamente. A opção pelos pobres no seio da igreja é uma constante em toda a sua história e continua provocando muitas inquietações entre os cristãos, mas é inegável seu fundamento quando percorremos a Bíblia. Na tradição profética, a proteção ao órfão, à viúva e aos estrangeiros, aqueles conquistados em batalhas entre os povos, significava a fidelidade do povo de Israel aos compromissos com Javé. Jesus é confundido com os profetas exatamente porque sua prática junto aos pobres e enfermos lembrava ao povo sua tradição profética. Jesus nunca foi confundido com qualquer outra categoria de cidadão. É sempre muito difícil aceitar Jesus como ele realmente se apresentou, amigo dos pobres, dos enfermos, dos que eram excluídos da sociedade do seu tempo. Outra dificuldade de entender Jesus e suas opções é olhar o seu tempo somente com nossas categorias de hoje. No tempo de Jesus, religião e política não eram duas categorias tão separadas como queremos acreditar que hoje sejam. A Jerusalém de Jesus era dominada econômica e politicamente pela hierarquia da religião judaica, em profunda aliança com o Império Romano. As decisões tomadas pelas autoridades judaicas tinham consequências sociais, políticas e econômicas na sociedade da época. Por isso, quando Jesus enfrentava qualquer parte da lei religiosa, tinha suas implicações políticas, sim. Daí que o fato de Jesus elogiar o gesto da viúva em detrimento às ofertas dos ricos não era somente um gesto piedoso de Jesus. A viúva era representante de uma categoria social espoliada e excluída da época, e Jesus sabia muito bem o que significava o seu elogio. Por último, outro obstáculo para se entender os gestos de Jesus está no fato de que para nós ele é 100% Deus e 100% homem. Porém, nem seus discípulos conseguiram vê-lo assim. Não podemos, de forma alguma, esfumaçar o fracasso da cruz. Por isso, afirmamos que nossa igreja é fruto da experiência pascal. É a memória pascal o que celebramos em nossas Eucaristias. A experiência da ressurreição foi sendo assimilada pelos discípulos, não sem dificuldades,
como a de uma parte que se identificava mais com dúvidas, tão bem representada por Tomé. A maior parte dos conterrâneos de Jesus não conseguiu perceber sua divindade, tanto que até hoje os judeus aguardam o Messias. Há um esforço enorme de estudiosos buscarem se acercar de Jesus de Nazaré, pois nosso histórico de fé acentuou apenas sua divindade. Porém, é ressaltando suas qualidades humanas que nos aproximamos de sua divindade. Tão bem já foi afirmado, humano assim, só Deus. Precisamos aprender com Jesus a discernir onde estão os gestos autênticos e verdadeiros, como o da viúva. E para isso é fundamental passarmos da fé em Jesus para a fé de Jesus. Por isso se diz que Jesus é o crente por antonomasia, ou seja, o verdadeiro fiel ao Pai. Um beijo no seu coração.